que a gente acaba vendo aquilo que a gente quer ver. Já viu que grávida, quando sai na rua, só vê grávida? Ou o carro que você quer comprar e começa a aparecer de repente? Ou a pessoa fez um procedimento estético, ela começa a ver o procedimento nos outros? Porque o seu SARA tá ligado para isso. A gente vê o que tá dentro de nós, é projeção. A pessoa que só é pessimista, você pode dar tudo para ela só vê o negativo. A pessoa ressignificadora, ela vê uma ressignificação em tudo. Jesus via luz em todos, até mesmo no ladrão, conversava com a prostituta e via luz nela, porque ele era pura luz. Então eles podiam ver luz. Era o que ele projetava, é tudo projeção. Quando a gente fala de pensamentos que não são nossos, muitas vezes a gente associa isso a entidades, então, que estão aqui no nosso meio. Podem ser espíritos obsessores, pode ser desencarnados de qualquer tipo, né? Uhum. Energias, consciências de outros lugares e que tentam embutir aqui, ó, na nossa mente um pensamento trevoso. Perfeito. Mas isso aqui é uma linguagem, é uma explicação mística, digamos assim. Vamos trazer para a neurociência? Esse é o ponto. Eu queria a sua visão da onde vem esses pensamentos que não são nossos, mas desconsiderando espíritos obsessores. Perfeito. Ou entidades místicas, esotéricas de fora. Perfeito. Vou até trazer e fazer alusão ao trabalho do grande professor Sérgio Felipe. Ele fala muito, né, da psicocinesia, né, que é esse caminhar do pensamento na neurologia. E existe um eixo no nosso cérebro, né, que é o eixo pineal, tálamo, córtex. Uhum. Ou seja, como você bem disse, Ale, existem frequências, não vamos nominalizá-las, mas existem frequências chegando, frequências saindo, input, output. E dependendo da nossa frequência, a gente pode entrar em ressonância com algum pensamento que é verdade, que não é nosso. Assim como podemos ter uma intuição, podemos ter uma revelação positiva de algo que parece que nos sopra aos ouvidos, né? E a gente chama isso de intuição, né? Então, nós temos, né, o tálamo, a pineal e o córtex. O tálamo é Mostra como... pra gente onde fica aqui. O córtex frontal tá aqui. A pineal ela fica mais aqui para trás. mais no centro da cabeça. Mais no E centro. o tálamo mais atrás. Tá. O tálamo é como se ele fosse a secretária eletrônica do nosso cérebro. Então imagina que, enquanto vocês estão aqui fazendo esse podcast, o Paranormal, tá chegando mensagens aí. E vocês não estão tomando ciência de todas as mensagens. Mas elas estão chegando, concorda? Uhum. Elas estão lá no tálamo. O tálamo, imagina o tanto de informações que está captando. Trilhões de bits de informação. A gente tem um sistema no cérebro chamado sistema SARA. Sistema Ativador Reticular Ascendente. O nome parece complexo, mas vamos lá. Sistema Ativador Reticular Ascendente. É um processo de filtragem, que a gente acaba vendo aquilo que a gente quer ver. Já viu que grávida, quando sai na rua, só vê grávida? Ou o carro que você quer comprar e começa a aparecer de repente? Ou a pessoa fez um procedimento estético, ela começa a ver o procedimento nos outros? Porque o seu SARA tá ligado para isso. A gente vê o que tá dentro de nós, é projeção. A pessoa que só é pessimista, você pode dar tudo para ela só vê o negativo. A pessoa ressignificadora, ela vê uma ressignificação em tudo. Jesus via luz em todos, até mesmo no ladrão, conversava com a prostituta e via luz nela, porque ele era pura luz. Então eles podiam ver luz. Era o que ele projetava, é tudo projeção, não é mesmo? O SARA, então, ele faz uma filtragem do tálamo para as outras regiões do cérebro. O que é importante, o que não é pode ficar lá, mas pode ser consultado. A pineal é um órgão endócrino sensorial. Não é só um órgão endócrino responsável por produzir melatonina ou cuidar do ciclo circadiano, dos ritmos biológicos da vida, mas também um órgão sensorial que capta o campo. Tem pessoas que têm a pineal mais aberta, elas captam frequências com mais facilidade, não é mesmo? E muitos captam, mas não corticalizam, não tomam ciência. Apenas captam, entra no ambiente, passa mal, não sabe o que está passando mal, pegou uma energia e não sabe nem o que é. Aqueles médiums sensitivos mais treinados, na neurociência, eles vão ter uma via tálamo-cortical mais mielinizada, ou seja, mais treinada. No cérebro existe a bainha de mielina, que é como se fosse o asfalto do cérebro. E eles vão ter essa conexão. Imagina o Chico Xavier. A capacidade que ele tinha não só de ler o campo com a pineal, de pegar informações que estavam no tálamo com especificidade e corticalizar ela e transmitir isso numa linguagem. Olha a quantidade de
de códigos ali, a quantidade de cálculos que a mente tem que fazer para ele ouvir o que uma suposta entidade está falando, traduzir essa energia em linguagem e transmitir uma mensagem para a pessoa que está ali com tamanha precisão como ele tinha. Maravilhoso, não é? Isso é para poucos, é um treinamento muito grande. Ou seja, a gente pode treinar tanto a capacidade de captar o campo, de ser mais sensitivos, a gente chama isso de aumentar a acuidade sensorial, meditação ajuda a isso, práticas espiritualistas, DMT, que inclusive é liberado na pineal também, né? A gente libera DMT quando nasce, quando morre, quando toma ayahuasca, nas experiências de quase morte, as famosas EQMs. Muitas pessoas vão ter EQMs e vão voltar com relatos que tiveram experiências transcendentais, porque foi liberado DMT, dimetiltriptamina, conhecida como a molécula do espírito. E onde a DMT é liberada? Na pineal. Suponho que quando o Buda se iluminou, Siddhartha Gautama se iluminou, ele teve uma liberação de DMT. E ele viu como tudo realmente era. Uma pessoa que se iluminou, abriu, viu tudo, além da Matrix. Mas respondendo a pergunta, a gente pode tanto aumentar a acuidade do campo, existe um campo que permeia, corticalizar e traduzir isso, mas a gente também pode se proteger. Instalando um negócio simples chamado âncoras, que eu ensino na PNL. Eu posso criar uma âncora de proteção espiritual e treinar o cérebro da pessoa. Olha, por exemplo, toda vez que você fechar a mão esquerda, o seu campo fecha. Você vai entrar naquele ambiente e nenhuma frequência será capaz de influenciar a sua mente. Isso é uma preparação, um decreto. Você pode fazer isso por meio de um decreto também. Olha, eu fecho agora. Não, agora eu abro. Agora eu associo. Não, agora eu dissocio. Isso consiste em uma grande habilidade. As pessoas passam mal em ambientes carregados porque elas se associam, pessoas mais sinestésicas. Pessoas mais auditivas são mais dissociadas. Mas os dois são úteis. Tem momento que eu tenho que me associar. Eu vou praticar uma vivência, eu vou ficar boiando, dissociado. Não, eu quero viver a experiência. E tem momento que eu não quero me conectar. Está acontecendo uma tragédia na TV, só fala de medo, medo, medo. Eu quero me dissociar, eu não quero pegar para mim. Então eu me dissocio, eu dou um decreto. Eu fecho agora, eu me dissocio e fico apenas com o que é meu. Dê esse comando. E assim você começa a ter mais maestria sobre a abertura e fechamento da sua própria sensibilidade. Abrindo mais conscientemente, entende? Que é aquele sensitivo treinado. Porque o destreinado, ele sofre muito. E ele é diagnosticado com patologias que nem ele tem. Ele é tido como louco muitas vezes. Talvez por não domínio da própria mente. De distinguir o que é da mente, o que é do campo, o que são essas vozes, será que estou ficando doido? São frequências. Imagina quantas frequências tem aqui, só nessa sala aqui, ó. Tem frequências de rádio, de televisão, de Wi-Fi, tem as nossas mentes, tem o passado, tem o presente, tem o futuro, tem a mente de outras pessoas que a gente está falando. Isso aqui é um turbilhão de bits de informação. Por isso que a gente precisa desse SARA, do Sistema Ativador Reticular Ascendente. Para quê? Para filtrar isso e a gente conseguir trocar uma ideia, senão a gente nem conseguiria trocar uma ideia de tanta informação. Só nessa, eu achei curioso que aqui no ambiente de vocês tem tanta coisa, né? Tanto objeto, é muita informação, eu nem vi todas ainda. Imagina do que nem está aqui. Então a gente tem que ter foco. O que vai ser útil, o que eu vou utilizar, o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí a importância, né? Embora a neurociência ela vai se eximir de fazer uma alegação muitas vezes espiritual, né? Ela vai mostrar o que está acontecendo no cérebro do médium, por exemplo. Ela consegue ver que a glândula pineal tem atividade, que esse eixo tálamo-pineal-córtex está bombando, está passando muita corrente elétrica, muita vascularização, neurovascularização está passando ali, que o lobo límbico está irrigado, onde está o hipocampo, que é o registro das memórias emocionais, o lobo occipital, onde formam as imagens. Eles conseguem mensurar o que acontece no cérebro. É como o poder da oração. O neurocientista não vai comprovar que a oração chegou em Deus, que Deus respondeu. Mas ele já comprova, a neurociência já comprova, que a pessoa que ora tem mais benefícios, tem uma saúde neuronal melhor. Ela se afasta da depressão, da ansiedade, ela tem uma neurologia mais saudável. Então pronto, mesmo que você não acredite onde chega a oração, como uma prática de meditação ou de auto-hipnose, como uma prece, ela é saudável para o cérebro, é saudável para a mente. Interessante quando a gente correlaciona, dá para correlacionar a neurociência com física quântica, com PNL,
com matéria, com corpo, com biologia, que já vai para o Bruce Lipton quando fala da biologia da crença, que quando a gente atribui percepção, significado às coisas, isso influencia não só a mente, mas todas as células do corpo. Por isso que se chama a biologia da crença. Bruce Lipton é o pai da epigenética, comprovando há mais de 40 anos que os nossos comportamentos, que o meio ambiente, que as crenças e os significados se sobrepõem à genética. A genética, se importante, ela é um molde. Mas se eu vou ativar ou não o comportamento desse gene, depende da percepção que eu tenho do meio. A percepção é a interface entre a biologia e o meio em que eu vivo. Olha, eu vou repetir. A percepção da mente é uma interface entre a minha biologia, minhas células, meus órgãos e o meio ambiente. É o significado que eu atribuo às coisas. Ora, uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer e se associa a ele, é perigoso, não é? Ela antecipa muitas vezes isso. Ela acredita, ela sente, ela vive aquilo. Ela já se dá por derrotada muitas vezes. Mas você vai ver muitas histórias de pessoas que não se identificaram, fizeram todo o tratamento, mas o tempo todo mandaram informação de cura, de saúde. E todo o campo capta isso, as células captam isso, as células possuem receptores. Bruce Lipton fez um trabalho, que é a tese dele, né, que ele tirou o núcleo de uma célula, porque diziam que o núcleo era o cérebro da célula, né? E ele descobriu que o cérebro da célula não é bem o núcleo, que o segredo está na membrana. As células têm receptores que captam o campo, a percepção que você tem, e vai fazer ela ter um comportamento destrutivo ou colaborativo. Então, gente, quando a gente muda a nossa mente, a gente muda todo o nosso corpo. As células ouvem, os órgãos ouvem. Tudo é um sistema interligado. Mente e corpo formam um só sistema. A prova disso aí é psicossomática, que vem a comprovar, né, tudo isso. Quando uma doença estoura no corpo físico, meu amigo, isso já está lá no campo emocional, espiritual, há um bom tempo. Ela só se materializou. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.